Olhe para cá. Não importa se você tem muito. Não importa se não tem nada. Deus não está priorizando a sua capacidade de ter, mas Ele tem te dado capacidade de ser. Independente do que você tem. Irmã Camille, quando é que eu vou ter alguma coisa? Guarde Deus, a sua própria vida, de te dar alguma coisa antes de você ter totalmente recuperada a identidade do teu ser. Porque qualquer homem que baseia a sua identidade, ouça-me, em cima do que ele tem, no dia que ele deixar de ter, ele também deixa de ser. Porque está baseando aquilo que ele é em cima daquilo que ele... Mas Deus sabia, Jó não é porque tem, Jó tem porque... Aí Satanás diz assim, deixa eu tocar em tudo que ele tem. E Deus diz, pode tocar. Por quê? Porque Deus sabe que a identidade da adoração de Jó não está fundamentada no que ele tem, mas está fundamentada em quem ele é. Ou seja, Jó não teve para ser, Jó era, e por isso Deus deu. Aí o texto vai dizer que Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele... Toca em tudo que ele... Cadê a galeria? Toca em tudo que ele... Aí vai lá, toca em tudo que ele tem. O abençoado me dobra o joelho no meio da luta, com úlcera na pele, com perfurações de carne viva no corpo, com os cabelos engrudonhados, com a barba por fazer fétido, raspando o corpo com caco de telha. E ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não tem motivos físicos palpáveis para adorar. E continua adorando. O que é que ele comprovou? Que ele não adora pelo que Deus faz, ele adora pelo que Deus... Aí Satanás se revolta por dois motivos. Jó deixou ele muito envergonhado. Primeiro, ele poderia continuar sendo um adorador se ele dissesse, Deus deu, o diabo tomou, todavia, bendito seja o nome do Senhor. E isso não faria ele deixar de ser um adorador, porque ele continuaria dando a Deus glória, independente de como ele estava. Mas não, para acabar mesmo a bagaceira, para ele deixar o diabo rasgado de raiva, ele me abre a boca e tira o crédito do que Satanás fez, haja vista que quem tinha feito era o diabo. Porque ele poderia ter dito, Deus deu, mas o diabo tomou. Mas não, rapaz, ele me abre a boca e diz, Deus deu, Deus tomou. Aí eu te pergunto, foi quem que tomou? Foi Deus ou o diabo? Vamos ser sinceros, foi Deus ou o diabo? Aí, vou parafrasear, o que Jó está dizendo na adoração? Deus deu, Deus tomou. Ele está dizendo, eu não reconheço a tua hierarquia sobre mim, eu não sei quem você é. O que ele está dizendo, você está me entendendo? Escuta essa, Satanás volta, varão, escuta, Satanás volta diante de Deus indignado. Ele até acreditava que o cabra podia ser um adorador, mas ele pensava, vai me dar autoria, vai saber que Deus dá vida, mas eu destruo, vai saber que Deus dá, mas eu tomo. Mas não, ele me abre a boca e diz, Deus deu. Parece que eu vejo o diabo do lado com gosto de sangue na boca dizendo, vai lá, mas eu tomei, eu te fiz infeliz, eu entristeci. E o adorador me abre a boca e diz, e Deus? Aí parece que eu já vejo Satanás olhando dizendo, não, peraí, eu não te conheço, você não tem domínio sobre mim, eu não reconheço a tua autoridade sobre mim. Pegue na mão dessa pessoa, segure na mão dessa pessoa, lá no corredor, lá fora, segure na mão de alguém, agarre a mão dessa pessoa e diga para ela, Deus está te dando uma adoração para adorá-lo, tão grande, tão forte, com tanta autoridade, para que você descredencie o inferno. Tire os créditos de Satanás, tire os créditos de Satanás, tire os créditos de Satanás. Aí ele volta indignado, envergonhado, abatido, revoltado. Olha para Deus, volta lá na reunião e diz assim, vida pela vida, pele por pele,
E tudo que o homem tem pela sua vida, ele dará. Ele está dizendo, eu tentei tocar no que ele tem. E por que Satanás fez tudo isso? Porque ele queria mostrar para Deus quem Jó era. Quando Deus deu o testemunho de Jó e disse assim, tem tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, temente, fiel a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Satanás respondeu assim, mas também tu serve a ele de balde. Aí ele diz assim, deixa eu tocar no que ele tem. Parafraseando, o que Satanás está dizendo para Deus é, deixa eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele é. Aí Deus diz, toca no que ele tem, porque ninguém vai dizer para Deus quem você é. Ninguém. Podem dizer para tua sogra, podem dizer para tua cunhada, pode dizer para o teu vizinho, para Deus ninguém diz quem você é. Às vezes você não entende porque Deus permitiu que algumas áreas da sua vida sejam flageladas. E Deus está dizendo, eu não permiti fazer isso para acabar com a tua fama. Eu estou permitindo fazer isso para poder comprovar a tua reputação. E nem sempre Deus prova-nos isso dando. Pelo contrário, na maioria das vezes Deus mantém o nosso caráter e a nossa integridade publicado, não é dando, mas é retirando. Para mostrar para as pessoas que a fé que a gente constituiu não está baseada em cima do sistema religioso. Vocês estão entendendo? Então o que Satanás está querendo dizer para ele é, deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. Ele diz, toca no que ele tem. Vai lá e toca tudo que ele tem. Aí ele volta, tocou no que ele tem e não aconteceu nada. Ele continuou sendo quem ele era. Aí Satanás fica indignado e ele diz, vida pela vida, pele por pele, tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Posso tocar nele para tirar-lhe a vida? E Deus diz, não. Deus me cobre com teu sangue. Mas que descrédito foi esse? Rapaz, quando eu olho para Jó, eu vejo Deus me inspirando a dizer, eu te dei poder para através da adoração deixar o diabo sem graça. Olha, eu acho que a gente vai mudar até a nomenclatura de maneira de vir adorar a Deus em tempo de prova. Em tempo de celebração, quando alguém perguntar, vai aonde? Você vai dizer, vou no culto, pra quê? Adorar a Deus. Mas em tempo de prova, quando tudo conspirar ao contrário, e alguém disser, vai na igreja pra quê? A gente diz, vou deixar o diabo sem graça hoje. Vou lá deixar ele sem graça hoje. Quem veio deixá-lo sem graça? Então faça isso adorando a Deus. É claro que a gente está aqui para adorar a Deus. Só estou parafraseando para você entender. Não deixou tocar na vida, sabe por quê? Deus deixa tocar no que a gente tem, mas não deixa tocar em quem a gente. Só você pode perverter o seu ser. Só você pode perverter o seu ser. Não tem demônio, não tem potestade. Talvez você diga, mas fulano foi transformado, ele permitiu. Mas há um Deus que recupera a identidade do nosso ser. Deus nos trouxe aqui para nos dizer, antes de que as pessoas vejam as suas deficiências, eu vi a sua humanidade. E passando Jesus viu um. Você só olha as deficiências, mas Jesus vê a humanidade. Você passa e vê uma prostituta, por quê? Porque você só vê o que ela faz. Jesus vê quem ela é, independente do que ela faz. Você olha e você diz, é prostituta. Deus olha e diz, é uma mulher. Você olha para um menino viciado em crack, você diz, é um cracudo. Jesus olha e diz, é uma criança. Amanacana sobre anda condere. De comanara sui de condere balassore ramayu. Eu não sei quantos nomes te deram até você chegar aqui. Eu não sei quantos apelidos você carregou ao longo da tua vida. Mas hoje Jesus recupera a identidade do seu ser nele. Para te dizer, antes de ver o que você faz, antes de olhar para o que você tem, eu te chamei pelo que você é. Eu te amei por quem você é. Agora veja. Depois que este homem está curado, as pessoas olham para ele e dizem assim, não é este o que ficava na porta? Não é este o que pedia esmolas? Rapaz, agora tu vê. O camarada é cego desde que nasceu. A vizinhança conhece ele desde que ele nasceu. Ele já é um homem em sua fase adulta.
nunca viu nada e agora está enxergando. As pessoas olham para ele, sabem disso, de vez ficarem estupefatas com o fato de um cego de nascença estar vendo, não. Elas só lembram do que ele fazia. Agora tu vê, os discípulos olham para o que ele tem e a sociedade só olha para o que ele faz. Jesus é o único que, a despeito do que ele faz e a despeito do que ele tem, consegue ver quem ele é. Esse é o nosso Jesus. Eu vou te dar 15 segundos só para dizer o quanto você ama ele aí agora. Não é o que ele tem, nem o que ele faz. É quem ele é. Jesus passa a ver, quando Jesus passa a ver, ele para e fica olhando o cego. O homem. Imediatamente, os discípulos começam. Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais? Eu deixo claro aqui que eles não perguntam porque querem saber. Eles perguntam porque querem julgar. Por que eu provo isso? Porque quem não sabe e pergunta, não embute resposta na pergunta. Quem quer saber o que não sabe, só pergunta. Mas não, eles estão emaranhados no sebo místico de uma cultura judaizante que acredita na hereditariedade e maldição de seus pais. Só que Jesus veio para a quebra disso. E aí o texto diz que ainda amarrados a esse costume, a essa cultura mística, eu poderia dizer assim, eles não vão perguntar porque querem saber. Eles não estão perguntando para dizer para Jesus que eles já sabem. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Primeiro ponto. Em nenhum outro lugar dentro dos evangelhos você vai ver eles pegando um homem à margem da sociedade, eles pegando alguém com uma deficiência para fazer dessa pessoa tese teológica. É a única pessoa que eles vão fazer isso. O que acontece aqui? Eles não estão fazendo isso porque eles estão interessados. Eles estão fazendo isso porque eles perceberam que Jesus se interessou por ele. Veja, escute aí porque eu estou falando de você. Passaram por uma série de leprosos, já passaram por uma série de aleijados. E eles nunca perguntaram, nunca fizeram da vida do doente uma especulação para a tese teológica. Por quê? Porque eram pessoas que passavam e eram curadas. Eram pessoas que não paravam Jesus no meio da multidão. Diante de toda a multidão Jesus andava. A mulher foi curada do fluxo de sangue porque tocou na orla do seu manto enquanto ele caminhava em meio a uma multidão. Depois de trazer multiplicação de pães e de peixes no deserto, ele subiu no monte para orar sozinho, despediu a multidão e mandou embora os discípulos. Quando pregou no sermão da montanha e o povo se reuniu em volta dele, daqui a pouco ele sumiu por entre a multidão. Jesus não era de parar para muita coisa. Quando ele parava, pregava e ia embora. Só que no caso desse cego, ele não parou para pregar, não tem multidão, e sem ter o que dizer, ele fita os olhos no cego e fica lá. E aí os discípulos começam a demonstrar interesse. Diga comigo, interesse. Diga, interesse. Eles não estão interessados no cego. Eles não estão interessados no homem. Eles só se interessaram nele porque eles querem entender por que Jesus se interessou por esse malfadado. Eu quero saber se foi o pai, se a mãe. Eu quero saber o que esse cego tem para ter chamado a atenção do Senhor. Eu já vi ele passando por leproso, eu já vi ele passando por aleijado, mas ele me parou aqui sem falar nada e está aqui olhando esse cego. Então veja, eu vou repetir, eles não estão olhando para o cego porque se interessam nele, não. Eles só estão interessados no cego porque querem entender por que Jesus se interessou por ele. Parece uma coisa, quando a gente quer viver na mazela das nossas deficiências, ninguém quer saber com que dinheiro a gente paga a nossa cachaça. É uma coisa interessante. Quando essa boca não é santificada, ninguém quer saber se quem tu beijou era marido teu ou não era. Ninguém bate na porta da tua casa para saber que horas acabou a balada. Mas o povo quer saber, quando você bota a Bíblia debaixo do braço, você está vendo do culto.
tava com a vida toda requenguela e botava caixa de cerveja fiado no bar, ninguém perguntava como é que tu ia pagar. Ia lá e anotava. Aí agora você troca de carro, sendo crente, as pessoas querem saber com que dinheiro você comprou. E tem hora que isso atribula a gente. E a gente fica desesperado dizendo: rapaz, como é que pode? Antes de estar diante de Cristo, ninguém queria tomar conta da minha vida. Agora é eu começar a querer viver uma vida de santidade. É eu começar a despertar um interesse em Jesus que as pessoas querem acompanhar. Tem gente que entrou aqui hoje triste, porque desde que começou a servir a Deus, a confessar os seus pecados, a apresentar diante de Deus as suas deficiências, começaram a ser perseguidos pelo sistema religioso. Começaram a ser perseguidos por próprios crentes, irmãos de igreja. Começaram a ser perseguidos pela sociedade. E você diz: rapaz, o que é isso? O Senhor está dizendo: ei, eu não quero você alfinetando ninguém no Facebook por causa disso. Eu não quero você agoniado porque você está sabendo que na hora do almoço os outros querem saber da tua vida. Por que ele foi escolhido e o outro não foi? Por que ela vai ser e o outro não é? E você diz: por que é que estão comentando? Por que é que estão dizendo? O Senhor está dizendo: ei, não era para você estar triste não. Você entra aqui muitas vezes cabisbaixo. Você entra aqui deixando de ser quem Deus te chamou para ser, só porque tem alguém do teu lado que não entende por que você é. Aí você fica atribulado, não está dormindo, não está comendo, não está servindo a Deus com a excelência. E Deus está dizendo: isso não era para te tirar o sono, isso era para te fazer dormir em paz. Para quê? Para você entender que eles estão olhando para você, não é porque eles querem você, eles querem entender o que eu vi em você, eles querem entender por que eu escolhi você, eles querem entender por que eu uso você, eles querem entender por que eu levantei o teu ministério, eles querem entender, mas não vão entender. Vai pregando já para quem está do teu lado e diz: não vão entender. Diga: não vão entender. Por quê? Porque eles querem ver em mim qualidades, mas não foram as minhas qualidades, foi a confissão das minhas deficiências que fizeram ele olhar para mim. Você olha ministérios bem-sucedidos, olha pessoas bem-sucedidas e lembra dos pecados, dos erros, e diz: o que Deus viu nessa pessoa? E Deus está dizendo: o que eu vi você não vai ver nunca. Porque você pensa que eu chamei essa pessoa por causa das qualidades, porque você é assim, só chama se tiver qualidades. Porque a sua visão do homem é baseada no que ele tem, no que ele faz. Mas eu não. Eu vi que independente do que ele tem e do que ele faz, ele é alguém que pode ser útil. Então Deus te trouxe aqui para dizer: vai dormir. Eu costumo dizer que quando o nosso nome anda muito na boca de alguém, e isso costuma tirar nosso sono, isso deveria nos dar paz e orar por tal que fala. Porque quando alguém ocupa mais do que a metade de sua vida para saber de suas coisas, é porque Jesus tornou sua vida mais interessante do que a dele próprio. Então a gente tem que orar para mostrar para essas pessoas que o que ele fez em mim, ele faz em nós. Rabi, quem pecou? Olha para cá, eu vou fechando. Rabi, quem pecou? Esse ou os seus pais para que nascesse cego? Outra coisa que eles fazem, eles limitam o poder de atuação de Jesus na vida do cego. Rabi, foi ele ou foi os pais? Aí Jesus diz: nem ele nem os pais. Eles estão limitando o poder de atuação de Jesus. Jesus parou aqui para poder mostrar se foi ele ou se foi os pais. Aí Jesus diz: eu não parei aqui para poder dizer se foi ele ou se foi os pais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dá uma olhada pro teu irmão e diz: nem uma coisa nem outra. As pessoas têm essa mania. Elas querem justificar os feitos de Jesus sobre nós. Elas querem tentar determinar por que Jesus parou para olhar para nossa casa. Por que Jesus escolhe alguém que aparentemente não está preparado para viver o que Jesus quer que essa pessoa viva. Eles tentam limitar: fez isso por causa do pai. Ela é assim porque a mãe dela era assim. Ele é assim porque o pai dele era assim, ele é igualzinho. Aí Jesus chega na história da nossa vida, diante de tantas deficiências,
e diz nem uma coisa nem outra. Eu até entendo quando a sociedade quer limitar a atuação do poder de Jesus na nossa vida. Mas hoje eu quero usar essa palavra para combater, não o que a sociedade quer fazer, mas o que você está fazendo consigo próprio. Eu entendo alguém de fora descredenciar seu ministério. Eu entendo alguém de fora tentar justificar os milagres de Deus como se a graça fosse por mérito. Eu entendo. Agora o que eu não entendo é você, consciente de que está vivendo por graça, ficar limitando o poder de Deus. Ah, Deus deve ter feito isso por isso. Ah, Deus deve ter feito isso por aquilo. Ou quando não, você quer determinar que Deus não pode mais fazer o que Ele vai fazer. Você fica limitando o espaço de Deus. Veja, eles vão dar apenas duas alternativas para Jesus. Rabi, ou foi ele ou foi os pais. Aí Jesus diz, nem ele nem os pais. Jesus está dizendo, é a terceira alternativa. Que terceira alternativa se eles só estão dando duas? Jesus está dizendo exatamente, eu sou a alternativa desconhecida. Que alternativa é essa? Vou falar para você bem detalhado. Jesus está dizendo, eu sou a porta que você não sabe que abriria. Oh, meu Deus, tem uma palavra de ordem para nós hoje aqui. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, eu sou a alternativa que você não cogitou. Eu sou a opção que você não sabia que existia. Está pensando que só os discípulos cometem esse erro? Não, vocês também cometem consigo mesmo. Tem gente que entra num culto como esse hoje à noite, pedindo de Deus resposta, dizendo, ah, Senhor, fala comigo. Gente que olha para a condição do seu casamento, por exemplo, e diz assim, é Deus, porque ou o Senhor tira ele de casa ou sai eu. Você está limitando a atuação do poder de Deus ante as deficiências da sua casa. Você diz, ou ele vai embora ou vai eu. Outros entram aqui confusos. Ah, Senhor, eu não sei se eu trabalho ou se eu vivo um ministério. Você fica limitando aquilo que vai fazer. Você fica limitando aquilo que vai viver. A samaritana também fez isso em João 4. Olha só, olha isso. O texto diz que depois que Jesus olha para ela e diz, disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 maridos e este que tu estás agora não é teu marido. Olha isso. Aí ela rapidamente vai dizer assim, mas onde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela está limitando a atuação do poder de Jesus na vida dela. Você pensa assim, ela está fugindo da conversa. Não, ela está se aprofundando na conversa. Ela não está perguntando aquilo porque está envergonhada. Ela está perguntando aquilo porque diante do constrangimento que ela foi exposta, que é confessar que está com o marido que não é dela, ela quer saber aonde ela leva oferta para a expiação do pecado dela. Aí quando ela diz assim, aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela está querendo dizer, aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar, no templo ou no monte? Aí Jesus diz assim, olha mulher, você sabe, a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo é, vocês samaritanos é que perverteram a liturgia de adoração, porque eles construíram altares para Deus no monte, só que no mesmo altar que eles adoram a Deus, tem um altar para Baal, e do lado do altar de Baal também tem um de Moloque, porque eles adoram todos os deuses. Aí o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte, se você quisesse receber de verdade perdão por esse pecado que você confessou, que acabou de cometer, você sabe que esse perdão só poderia ser legitimizado em Jerusalém, ou seja, no templo. Só que no templo ela não pode entrar, porque samaritanos e judeus não se falam, justamente porque eles quebraram a adoração. Porque quando o homem não consegue se acomodar à adoração legítima, ele cria seu próprio sistema de adoração. Aí Jesus vai dizer para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo e nem no monte. O que ele está dizendo? Resumindo, ela está dizendo, aonde eu levo a oferta para a expiação do pecado? Vou trocar para o baianês. Jesus está dizendo, agora pegou, hein? Porque no templo tu não entra e no monte Deus não recebe. O que ele está querendo dizer é, como é que você vai receber perdão agora? Ainda bem que eu não trabalho na tua ótica. Porque você olha para mim e diz, aonde eu vou, no templo ou no monte? E ele te diz, nem no templo nem no monte, mas a hora chegou, já fala contigo e está aqui agora.
Oh, olha para esse crente que está do teu lado e diz: se não fosse Jesus. Fala isso como quem tem motivos para agradecer. E diga para essa pessoa: ai de mim, se não fosse Jesus. Jesus tem as alternativas que eu não cogitei. Jesus tem as portas que eu não sabia. Jesus tem providência para as minhas limitações. Levanta essa mão que eu vou profetizar. Oh, Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que a sua vida será marcada por um tempo de surpresas. Ele vai entrar por um caminho que você não espera. Você entrou aqui hoje, assim como a mulher, assim como os discípulos, limitando as ações de Jesus. Você me entra aqui com essa cara de crente pra chuchu? Super crente, mas todo limitado. Jesus está dizendo: eu estou te vendo. Você entrou aqui dizendo ou ele ou eu. Vou parafrasear. É como se Jesus aparecesse hoje aqui para você e dissesse assim: e se eu te disser que nem ele nem você? Tu entrou aqui falando acerca do teu marido. Ou ele sai ou saio eu. Jesus está dizendo: e se eu te disser que eu tenho uma terceira opção? Eu entro, mudo, restauro e vocês voltam a viver em lua de mel. Mas essa possibilidade você não cogita, porque ela te parece impossível. Por isso Jesus está dizendo: por isso que para você vai ser uma surpresa. Deixa eu falar um negócio aqui. Tem áreas da tua vida que estão limitadas, porque você acha que ou é uma coisa ou é outra. Jesus está dizendo: e se eu chegar hoje para te dizer que não é uma coisa nem outra? Aqui, sabe aquela irmã que interpreta todo tipo de sonho? Todo mundo tem uma irmã assim. Sabe aquele profeta, aquela varoa que revela o profundo e o escondido? Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: e se eu te disser que nem para ela eu contei? E se eu te disser que eu vou te surpreender e vou quebrar a tua regrinha de lógicas, vou quebrar a tua caixinha sobre Deus? Você está pegando a soberania do divino e está tentando colocar ele na caixa das suas circunstâncias. Você está querendo ouvir evangelho, pregar e adorar, para pegar a palavra de Deus e colocar na tua caixinha. E é por isso que as coisas não funcionam. Você quer pegar o poder de Deus e colocar dentro da sua caixinha, e é aqui ou é ali, ou Deus abre aqui e fecha ali, ou Deus me manda para lá ou Deus me manda para cá, ou Deus me dá ele ou Deus me dá ela, ou vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. E Deus está dizendo: você não está vendo que eu não caibo nessa caixinha? Então você para de me tirar daqui e me botar aqui, e aprende a sair daqui e vem pra cá, vem pra cá. Pega na mão desse crente e prega pra ele e diga: vai ter surpresa, vai ter, não, profetiza isso aí, diga: vai ter surpresa, vai ter surpresa, vai ter. Deus está vindo por aí, pastor, por um caminho desconhecido. Deus está vindo por aí, por um caminho desconhecido. Deus está vindo por um caminho desconhecido. Guarde esta palavra, porque é profética.